Olá, meu nome é Ana Paula Lino, eu sou especialista em revitalização ambiental e paisagismo e sou orquidófila. Hoje eu estou aqui recebendo vocês dentro do meu orquidário para ensinar tudo que você precisa saber para cultivar as orquídeas em substrato pedra brita, tá? Então, eu já fiz outros vídeos, vários vídeos aqui no YouTube, lá mesmo no meu Instagram, sobre o cultivo de orquídeas em pedra brita, mas há muitas dúvidas. O que eu fiz? Então eu fiz em forma de perguntas tudo que vocês precisam saber para eu não deixar nada para trás. O vídeo eu dividi em 3 partes. A primeira parte eu vou explicar quais são os benefícios, por que a pedra brita é tão boa para as orquídeas, por que as orquídeas cultivadas em pedra brita dão tantas flores. Então, eu vou explicar, algumas coisas sobre esse cultivo, a técnica de cultivar em pedra brita as orquídeas. Depois, que as orquídeas que podem, cultivar em pedra brita, essas coisas. Depois a gente vai para a parte só prática. Eu selecionei aqui em casa várias orquídeas que estão precisando ser replantadas. Porque às vezes eu nos vídeos eu fiz só um replantio e tá diferente a sua orquídea para replantar de outra. Que posição coloca, qual pedra, que número de pedra que a gente utiliza. Então só a parte prática. Como vão ser várias orquídeas que eu vou replantar, então dá para você aí ver como que vai dar para te ajudar, Vai te ajudar aí no seu replantio se você optar por plantar em pedra brita. Qual pedra que pode substituir, essas coisas. E depois, no final, eu vou falar para vocês como vai ser, como que vocês vão fazer até essa orquídea enraizar. Então, o que eu tenho que fazer até essa orquídea enraizar? Então, vai ser isso e a manutenção definitiva. Porque a gente não, depois que a gente replanta qualquer orquídea, não só em pedra brita, você não deve levar para o lugar definitivo. Então, isso a gente vai falar na terceira parte do vídeo, tá? Então, vão ser 3 partes do vídeo. Então, vamos lá para a primeira parte. Se inscreve no canal, ative o sininho, que eu coloco vídeos muito legais. Daí você vai ser informado. Se o vídeo foi legal para você, você vem assistir, e se não for, fica para a próxima. Eu posto vídeos aqui no YouTube todo domingo, 18 horas. Lá no Instagram, eu posto muitos vídeos legais também. Se você não me segue lá no Instagram, segue que vocês vão gostar muito. Mostro tudo do meu dia a dia, inclusive essas orquídeas aqui que eu vou replantar, depois eu vou mostrando como que está o enraizamento, quando que elas vão florir, mostro tudo lá no Instagram, ok? Vou adorar ver você lá. Então, a primeira coisa, por que cultivar orquídea em brita? Que brita que é essa? Olha, a pedra brita é a pedra brita de construção. As pedras britas, elas existem delas basalto, ok, gneiss, ok. Às vezes a cor da minha pedra brita é diferente da sua, às vezes a sua é mais escura, porque o Brasil é muito grande. Cada local é uma pedra brita, às vezes com a cor diferente, um material diferente, mas tudo tá excelente para plantar as orquídeas. Só existe uma pedra brita que não é legal. Ela é encontrada na região do Mato Grosso. É a pedra brita calcária. Então a basalto é ótima, a gneiss é ótima, a calcário não é. Por quê? Ela libera uns pozinhos. Então essas pedras que liberam pozinhos são péssimas para as orquídeas, tá? Elas não são boas ali para as raízes das orquídeas. Então, a pedra brita é a pedra brita de construção, essas que faz casa mesmo, viu? E só a calcária que não é boa, mas tem nessa região do Mato Grosso, quem é de lá vai saber identificar, porque realmente solta um pozinho. Então, quais são os benefícios do plantio em pedra brita? As orquídeas enchem de flor, é o primeiro benefício. Segundo, a pedra brita é inerte. Vocês já ouviram falar que as orquídeas precisam de um material que seja inerte? Que é isso? É um material que não libera nada que vai prejudicar a raiz das orquídeas. Olha para vocês verem, a raiz, esse videozinho, a raiz das orquídeas plantada em pedra brita, elas ficam como lá na natureza, branquinha, esverdeada.
E olha essa foto de uma orquídea que foi plantada em chip de coco, com casca de pinos, esses materiais convencionais. Olha a diferença, são raízes marrons. Raízes marrons, elas não estão absorvendo a água, o nutriente que vocês estão colocando, né? Então a pedra brita é muita raiz. E por que, Ana, que você está falando tanto de raiz de orquídea? Olha por quê. As orquídeas, elas são diferentes de todas as outras plantas. É a maior família de planta que existe no mundo inteiro. A família Orquidácea é a maior família de plantas, né? São as orquídeas. Tem orquídeas no mundo inteiro, só não tem no deserto e na Antártida, numa região muito quente e na região muito fria. O resto, nós temos orquídeas nativas aqui no Brasil, Bolívia, na América do Norte, tudo nós temos orquídeas no mundo inteiro. Então a gente faz muita amizade, né, com o pessoal de fora, trocando de ideia, de cultivo, essas coisas, porque a orquídea é a maior família de plantas. Então, voltando a falar nas raízes das orquídeas, atenção, mais de 90% da absorção, vou pegar aqui uma orquídea aqui, ó, mais de 90%, até uma aqui, da absorção da água e do nutriente que essa orquídea precisa para manter o seu vegetativo, para florescer. Então, mais de 90% da absorção da água que você põe, do adubo que você põe, é pelas raízes. Então, as orquídeas, diferentes das outras plantas, ela absorve quase que tudo pelas raízes. Por isso que a gente deve colocar um substrato que seja inerte para não lesionar a raiz das orquídeas. Como que a casca de pino, chip de coco, a macadâmia faz com que as raízes das orquídeas fiquem marrons? Quando decompõe, quando a casca de pinos, todo o material que decompõe, que a pedra brita não decompõe, né? Quando esse material está decompondo, ele libera ácidos que são nocivos, que matam as raízes das orquídeas, entenderam? É essa liberação desses ácidos na decomposição ali desse material, então que libera e vai matando, as raízes vão ficando marrons. Então é muito importante preservar, por isso que fala, o substrato está ficando velho, replanta a orquídea, porque senão ela para de dar flor por isso, né? Então quais são os benefícios? Elas enchem de flores, a brita é inerte, a brita não é um meio propício para pragas. Então, por exemplo, dificilmente no cultivo em britas você vai ver lesma, caracóis, então não é um meio propício. Outra coisa, a pedra brita é muito barata. Agora, Ana, eu quero substituir, eu não quero pedra brita. O que eu posso colocar? A pedra de rio. A pedra de rio você encontra para comprar em floricultura, né? É aquela de pedra de rio mesmo. Ela também é como a pedra brita. Agora, a argila expandida, vocês vão me perguntar, pode? A argila expandida vai muito bem, um ano e meio. Depois altera o pH. Então, a argila expandida não é legal. Nenhuma pedra que libera pozinho nenhum não é legal. Então, eu indico pedra brita de construção, pedra de brita de construção ou a pedra de rio. Um outro benefício do cultivo em pedra brita é que você evita muito replantio. Porque quando você faz um replantio, atrasa no mínimo 6 meses a floração. O replantio às vezes pode ser arriscado para aquela orquídea. Então, por que eu quase não vou ter que fazer replantio? Como ela não decompõe, eu não tenho quase que fazer replantio. Então, eu tenho muitas orquídeas aqui no orquidário, dificilmente eu faço replantio. Quando que faz replantio, vocês vão ver quando a gente estiver fazendo a parte prática. Quando que você faz replantio? Em pedra brita, quando a planta, quando a orquídea está saindo do vaso. Então, por exemplo, essa orquídea aqui, essa chuva de ouro, ó, ela está caminhando, porque a maioria das orquídeas, elas são simpodiais. O que é isso? Elas caminham na horizontal. Então aqui, ó, ela vai caminhar. Quando ela estiver aqui saindo do vaso, aí eu mudo ela, eu faço um replantio, como vocês vão ver aqui, várias que eu vou fazer para vocês entenderem bem. E vou dando mais dicas também enquanto eu replanto. Por isso que é importante vocês não pularem esse vídeo. Se está cansado, para, depois volta a assistir, porque às vezes vocês perdem alguma coisa. Cultivo em brita, que é uma técnica muito específica, daí dá problema e eu vou falar, porque a Ana falou para cultivar em brita e não deu certo. Tem que assistir porque é muitos detalhes e vale muito a pena. Então, eu só faço o replantio do cultivo em pedra brita quando a orquídea sai do vaso.
Phalaenopsis, que não é simpodial, a Phalaenopsis é o quê? Ela é monopodial, ela cresce para cima. Então, quando a gente for plantar, então a gente nem põe no canto do vaso como as outras orquídeas, a gente põe ela no meio. Então, aí mais difícil ainda de fazer replantio. Então, as monopodiais que a gente pode plantar no meio do vaso são Phalaenopsis, Vanda, né? Que são assim, que vão crescer para cima. O Angreco, então, essas todas a gente pode pôr no meio. Quando a gente for fazer a prática, vocês vão ver. As simpodiais, que são a maioria delas, por exemplo, Catileia, Bealara, os oncídios, chocolate, tudo você tem que plantar no cantinho do vaso para ela ir crescendo, né? Aí fica mais distante o replantio. A gente tem que evitar o replantio. O replantio realmente é uma coisa drástica que a gente faz na orquídea. Aquele corte fica propenso à entrada de fungos, porque as orquídeas, elas têm propensão a fungos. Então, por exemplo, como na samambaia tem propensão a lagarta, a grama propensão a cupim, as orquídeas têm propensão a fungo. Então, a gente tem que evitar realmente os cortes nas orquídeas ali, para também não... tem esse benefício, né? Para não entrar tão facilmente fungos assim. Então, nós falamos desses inúmeros benefícios, vou deixar anotadinho aqui para vocês. Agora, o que é ruim no cultivo em brita? É que a brita é pesada, né? Então, eu não importo com isso, eu tenho orquidária, elas ficam sempre aqui. E eu gosto de vasos grandes. Quando eu replanto orquídea, tem gente que gosta de tirar mudas, né? Eu não. Eu vou cada vez colocando em vaso maior, porque eu gosto de um mundo de flor. Então, ela é pesada. Se você importar com isso, o que você pode fazer? Sempre plantar em plástico, porque vaso de barro vai ficar mais pesado ainda. Sempre plantar em plástico, né? Vaso de plástico. Pode fazer furo na lateral ou não, você que sabe. Sempre as orquídeas gostam de uma aeração nas raízes. Então, se você fizer furo, é melhor. Uma outra coisa que você pode fazer é colocar metade de isopor. Eu vou fazer assim hoje para vocês verem. Porque é inerte também, então você põe metade de isopor e metade de pedra brita. Também excelente, aí o vaso não vai ficar tão pesado. E uma outra coisa que não é legal no cultivo em brita, né, entre aspas, é porque ela fica totalmente dependendo de você em questão de adubação. Vocês concordam que a pedra brita não vai liberar nutriente para a orquídea, né, porque ela é inerte. Então vocês vão ter que sempre estar adubando. Nós vamos falar de adubação, tá? Adubação aqui, como que eu faço? Eu faço quinzenalmente, a cada 15 dias, o ano todo. E faço a cada 3 semanas no inverno, tá? Daqui um pouco a gente vai falar qual adubo que eu uso, como que eu faço, até vou fazer uma praticazinha aqui com vocês. Agora, vamos para a próxima pergunta. Qual orquídea posso plantar em pedra brita? São todas? Não. Atenção a isso, não pode. Por exemplo, orquídea cimbídeo não pode. Por quê? As orquídeas, elas podem ser epífitas, elas podem ser rupícolas e elas podem ser terrícolas ou terrestres, tá? Existe uma orquídea que é aquática, foi até descoberta por Pedro na Amazônia, nós não vamos falar, uma só. Existem orquídeas que são raríssimas, que são as saprófitas, as humícolas, também que a gente não vai falar aqui, né? Isso tudo é um meio onde elas habitam, o habitat delas de origem. Então a gente vai falar das epífitas, que são de árvores, né? Que encostam nas árvores para se apoiar, não são parasitas, não sugam seiva. Então, por exemplo, qual que é parasita? Por exemplo, a erva de passarinho é uma parasita. Ela vai sugando a seiva da árvore até matar a árvore. Orquídea não. Ela serve como, a árvore serve só como um suporte, né? Uma estrutura para orquídeas. E claro que a orquídea, pelo nutriente que está ali, correndo ali na árvore, ela vai ser beneficiada com nutrientes também, né? Então, as orquídeas epífitas são aquelas que estão nas árvores, né? O lugar de origem delas. Depois nós temos as rupícolas. Onde que as rupícolas vêm? Em gretas de rochas, de pedras. E nós temos as terrícolas ou terrestres. Estas são de terra. Então, um exemplo, orquídea bambu,
né? Orquídea cimbídeo, orquídea sapatinho. Então essas, o lugar delas de origem, o lugar que elas gostam, são na terra, como as outras orquídeas e como as outras plantas, né? Como uma roseira, como um buchinho, são de terra, tá? Quais podem ser plantadas em brita? Todas epífitas e rupícolas, ok. Quais que não pode? Só as terrestres. Ana, mas agora eu não sei qual que é epífita e rupícola que pode e não sei diferenciar de terrícola. A maioria das terrícolas eu vou pôr nessa foto aqui. Então essas aqui, gravem isso, não pode plantar em brita. O resto todas podem, tá? E vai ficar mais fácil ainda. Olha para vocês verem. Eu disse que no mundo inteiro, né, quase que no mundo inteiro existem orquídeas. Olha para vocês verem, mais de 95% das orquídeas são epífitas. Então, a grande maioria é epífita. São poucas que são terrestres e são poucas que são de rochas, rupícolas. A grande maioria é realmente as epífitas. Eu quero alertar vocês para uma coisa. Quando vocês, Ana, eu quero cultivar em brita. É um cultivo muito antigo, tá, gente? Não é eu que inventei, muito antigo. Tem orquidófilos, eu tenho um grupo de orquidófilos, né? Eu tenho orquidófilos do Norte, Nordeste, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Conheço amigos que cultivam em brita, no país todo, tá? Você vai cultivar, achou legal, mas vai colocar uma ou duas orquídeas. Não vai pegar suas orquídeas todas e jogar em brita. Vai que você está fazendo alguma coisa que não dá certo. Vamos aos poucos. Tudo na vida não é assim, vamos devagar, tá? Vamos dar uma pausadinha no vídeo e a gente continua semana que vem. Eu vou fazer o vídeo em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Então semana que vem, no mesmo horário, a gente continua com a parte 2. Orquídeas cultivadas em pé da brita.